Condomínio, com Kênio Pereira. Ei, Kênio, bom dia. 10h50. Já tá nos ouvindo por aí, Kênio? Hoje o Kênio online. Estou sim. Tudo bem? Bom dia para todos. Bom dia, Maria Fernanda, Luciana e o Murilo, que deve estar aí no gabinete dele, né? Tá no gabinete. Tá no o gabinete. volante A chegando. gente acha que tá o volante. Ainda não chegou não, Kênio. Ô, Kênio, eu queria começar hoje, Kênio, com pergunta de ouvinte. Posso? Claro, com certeza. Então vamos lá, Kênio. Chegou dúvida. A gente está naquela época de fazer declaração do imposto de renda. Duas dúvidas de ouvintes distintos. Um chama Gustavo Almeida e ele mandou o seguinte: olha, Kênio, eu comprei um imóvel na planta e tenho que declarar esse imóvel, mesmo sem ter as chaves desse imóvel. Ele tá ali, ainda tudo terra vazia. Tenho que declarar mesmo assim, Kênio? Com certeza. Vamos colocar em mente o seguinte: o imposto de renda está ligado à questão financeira, né? O que ele ganha, que ele paga imposto de renda, e aonde ele aplica o dinheiro. Se ele aplica o dinheiro no imóvel em construção, na planta, ele está pagando parceladamente. Então, a cada ano, aquelas prestações que ele pagou, ele vai declarar, porque ele está construindo um patrimônio imobiliário. E, logicamente, quando terminar o prédio, né, vai ter lá o habite, o registro, a matrícula do imóvel inteiro. Mas, no caso, ele pagou a cada ano um percentual do imóvel. Esse pagamento, então, anual, que é proporcional, ele vai declarar, porque ele está aumentando o seu patrimônio. E um fato interessante, é uma forma de obter patrimônio muito saudável, porque a compra do imóvel na planta, né, ele passa a ter esse bem com pagamento mais, vamos colocar, suave nesse aspecto. Então tem que declarar. Se ele fosse declarar tudo no final, o ônus seria bem maior. Então, no caso aí, o pagamento ele é proporcional ao andamento da obra, e esse pagamento deve ser declarado a cada 12 meses, conforme o seu contador. Agora chegou uma outra pergunta, o ouvinte não mandou o nome, mas final de telefone 3955. Imóvel de herança, tem que declarar, Kênio? Tem, porque é o seguinte, a pessoa, né, ela é herdeira. Então é feito o inventário, formal de partilha, e aquele bem é avaliado pela Receita Estadual para pagar o ITCD. Então o herdeiro, ele paga 5% de imposto para o Estado, que é o imposto causa-mortes. E ele vai declarar aquele acréscimo de patrimônio e não vai gerar nenhum imposto para ele, vai aumentar a questão patrimonial dele. Então deve declarar sim o bem que a pessoa herda. Muito bem. Bom, Kênio, o assunto agora é o recuo, né, existente na frente do edifício. Tubulação obstruída que não permite, por exemplo, instalar a internet, né? Tem transferência de loja locada, ou seja, são assuntos aqui que a gente vai abordar agora. E tem aqui uma pergunta que diz o seguinte: no edifício onde resido, tem um bar que coloca as cadeiras e mesas no recuo, que tem ali 4 metros, né? Sendo que o dono diz que a área é da prefeitura por integrar o passeio e que existe ali então aquele recuo. O bar promove música, faz barulho no espaço do recuo, que aumenta, né? Acaba aumentando, claro, o faturamento do bar, não é isso? E o constrangimento, a dor de cabeça e a invasão ou não, né, dessa área do recuo. Bom, diz ainda que tentou conversar com o dono do bar disse que não vai parar, que vai continuar colocando ali as cadeiras, mesas no recuo, né, do prédio ali com o passeio. O condomínio pode fazer algo para evitar a perturbação ao sossego? Esse ouvinte aqui pede socorro, viu, Kênio? O que ele pode fazer? O que acontece, isso é comum, né, na capital mineira, que é a capital dos bares do Brasil. Então, tem os edifícios que tem aquele recuo, né, que é de 4 metros, além do passeio. Então, o passeio, a calçada é área pública. Esse recuo é a área do condomínio. Então, vai depender do que determina a convenção. Tem convenção de condomínio, que é a lei do edifício, que esclarece que esse recuo pode ser usado pela loja. Então, isso depende da convenção. Mas, em geral, as convenções são omissas. Então, essa área do recuo é uma área comum do condomínio e cabe ao condomínio regulamentar qualquer ocupação em relação a isso. Então, isso não tem nada a ver com relação à autorização do município para usar a calçada ou passeio. São coisas distintas. O município pode vir autorizar
mas tal autorização pode ser barrada pelo condomínio se o condomínio constar que aquela área não pode ser utilizada de forma exclusiva. Isso fere o Código Civil. Então são duas coisas distintas. Uma coisa é o Código Civil, a convenção, que permitem que o condomínio regulamente o uso desse recuo, que não é área pública. Um fato que eu quero colocar: a pessoa tem um bar, tem uma loja, ele quer aumentar a sua área de venda colocando cadeiras e mesas. Isso vai depender, então, de uma combinação dele com o condomínio. Agora, quando há um uso irregular que acarreta prejuízo ao sossego, barulho, né? O pessoal coloca caixa de som do lado de fora da loja, é uma coisa absurda. Então, isso pode ser coibido pelo condomínio. O síndico, né? Ele pode aplicar a multa e, logicamente, prevalece o interesse da população, dos moradores, em relação ao sossego. Então, há situações em que esse uso do passeio no recuo, ele é combinado sem nenhum transtorno. Mas se o dono do bar não tem um bom senso, não tem um respeito à vizinhança, ele pode vir a ser multado e ser impedido de usar essa calçada, porque na prática ele alugou a loja e não o recuo. Kênio, vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Vamos falar sobre tubulação obstruída que não permite instalar internet. Tem uma pergunta chegando. Olha, morador de um edifício antigo, um edifício que tem mais de 50 anos, composto por 30 apartamentos. E esse morador está há semanas tentando instalar o cabeamento de internet, mas o pessoal da empresa diz que não tem como, porque a tubulação é antiga, é muito fininha, é estreita e está sobrecarregada. E esse problema já ocorreu com outros apartamentos que não estão conseguindo instalar TV a cabo nem internet, porque o fio não passa na tubulação. O síndico disse que não tem o que fazer e que a obra para trocar essa tubulação tem que ser paga por quem está querendo instalar a internet. Isso é correto? Na prática, né, aquela questão da pessoa só pensar em si. Se tá bom para mim, azar do outro. Não é bem assim. A tubulação, né, de cabeamento do condomínio era comum. Igual a tubulação de água, a tubulação da rede elétrica. Então, é realmente comum acontecer essa situação de prédios antigos, quando não tinha TV a cabo, não tinha internet, não tinha tantos equipamentos assim, que exigem hoje uma tubulação maior, mais larga, né? Então, vemos que os prédios mais modernos, a tubulação comporta esses serviços. Mas se o prédio antigo está entupido, né, a tubulação, então cabe, no caso aí, o condomínio patrocinar uma obra. Então, essa obra é do condomínio e não apenas de um condômino ou de um morador. É interessante compreendermos se todos têm direito a ter TV a cabo, a ter, no caso aí, a internet, não é possível que haja um prejuízo de um ou outro condômino. Então, quando começam a surgir problemas que atingem vários condôminos, é necessário, no caso, fazer uma reforma de maneira a possibilitar o uso normal desses equipamentos e passar, no caso, a fiação para que as pessoas venham usufruir de serviços que são hoje essenciais. Muito bem. Bom, Kênio, o síndico tem o direito de consultar um advogado para saber como enfrentar um conflito no condomínio sem ter prévia autorização da Assembleia? O custo dessa consulta ou do parecer jurídico deve ser pago pelo condomínio? Mais uma pergunta. É um fato interessante, né? Eu acho uma tremenda injustiça as pessoas acharem que o síndico é o super-homem, que ele é contador, que ele é engenheiro, que ele é advogado, que ele domina todas as áreas, né, que envolvem o condomínio. Isso realmente é impossível. Então, é muito comum o pessoal colocar a culpa no síndico quando uma coisa dá errado. Cabe ao síndico o direito de fazer consultas para o engenheiro, para o arquiteto em termos de obra, para o contador em questões financeiras, bem como para um advogado na área determinada. Se for uma área trabalhista, consulte um advogado trabalhista. Se for uma questão civil, em relação ao uso da propriedade, a questão de multa, a questão de assembleias. Então, ele tem o direito, sim, de consultar para que venha a tomar a medida adequada, evitando qualquer constrangimento ou algum erro. Não é correto as pessoas acharem que o síndico tem que fazer uma assembleia ou tem que
consultar o conselho para que faça uma consulta para um advogado. Então, essa consulta visa o quê? Estabelecer a maneira correta de agir, evitando qualquer prejuízo para o condomínio. Então, o síndico não tem que pedir licença, pedir autorização para fazer essa consulta. E com relação ao parecer jurídico, muitas vezes, ele é fundamental para que haja uma compreensão de um assunto polêmico. Porque advogar para condomínio é um tremendo desafio. Porque uma coisa é o advogado ter apenas um cliente, já no condomínio tem centenas de pessoas. Então, esse parecer jurídico facilita a compreensão, porque vai ser fornecido, no caso, uma cópia para que todos entendam aquele ponto que é controvertido. Então, o parecer jurídico ou a consulta consiste no direito do síndico solicitar, de maneira a evitar conflitos no condomínio, evitar, inclusive, posições ilegais, porque as pessoas não dominam as várias leis que regulamentam os condomínios. Então, essa consultoria prévia, ela acaba gerando uma tranquilidade no condomínio e evitando conflitos. Tá certo, Quênio. Quênio, que é o nosso colunista, consultor especial da presidência do OAB, tudo relacionado a condomínio. Ele também é diretor da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário. Obrigada, Quênio, pela coluna de hoje. Um bom dia para você. Um bom dia para todos, até terça-feira que vem. Até. Até lá.